O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Artigo 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Eu acho que é importante a gente discutir que as diretrizes, elas representam um marco, né, nesse processo histórico de construção das creches e pré-escolas dentro do sistema de ensino. Então, na história, nós já tivemos pajens, babás, né? Pajem era muito comum, né? Agora, a área vem discutindo que se nós fizermos essa opção para estar na educação, né? Esse profissional é esse professor brincante, né? É esse professor artista. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que estão em vigor hoje, foram promulgadas em 2009 e são uma revisão das diretrizes regulamentadas em 1998. Esse documento reiterou a importância atribuída às creches e pré-escolas no sistema de ensino brasileiro, que já estava garantida na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Então, acho fundamental a gente falar da história, né? E falar da história das diretrizes, até para que cada um, né, para cada professor, né, cada pessoa que está aqui, que ouve o programa, para cada um que vai para a sua, né, para as suas instituições, possa ser sujeito dessa história. A construção da identidade das creches e pré-escolas, a partir do século XIX, em nosso país, insere-se no contexto da história das políticas de atendimento à infância, marcado por diferenciações em relação à classe social das crianças. Enquanto para as mais pobres, essa história foi caracterizada pela vinculação aos órgãos de assistência social, para as crianças das classes mais abastadas, outro modelo se desenvolveu no diálogo com práticas escolares. Nós temos uma origem marcadamente, né, vinculada à assistência, principalmente aí para as crianças das camadas populares, né? Mas nós também já sabemos que mesmo nesse âmbito da assistência, quer dizer, existe uma pedagogia. Então, esse cuidar, né, o cuidado e a pedagogia não estão tão dissociados, nunca tiveram tão dissociados como a gente imagina. Isso é um ponto, inclusive, específico, ele é garantido de novo nas diretrizes, ele reaparece nas diretrizes como uma afirmação da área, né, de que, quando nós estamos falando de crianças muito pequenas, existe uma dimensão do cuidado na educação que é uma dimensão, inclusive, ética, né, e que nós não podemos nunca prescindir. Artigo 8º, parágrafo 1º. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. As diretrizes têm caráter mandatário. Isso quer dizer que as escolas de educação infantil devem seguir suas orientações e deliberações. O que a gente tem antes desse processo de inserção e de escolha que o país fez, né, de colocar a creche para a escola no sistema de ensino, era uma vinculação, né, onde, inclusive do ponto de vista do repertório de diálogo com a área, né, ele não era marcado, por exemplo, como palavras como currículo, né, como proposta pedagógica, né? A construção das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas foram aprovadas em dezembro de 2009, depois de um semestre de discussões que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu com audiências públicas. O Ministério da Educação, ele tem como uma de suas atribuições
a elaboração e a revisão de diretrizes curriculares para os diferentes níveis de ensino, né? Inclusive para, né, a educação básica. E essa elaboração ela é, né, na verdade, efetuada com a contribuição do Conselho Nacional de Educação. Isso também já está dado do ponto de vista legal. Na LDB, se a gente procurar lá os artigos, as atribuições do Conselho Nacional de Educação, elas ficam muito claras que o Conselho Nacional de Educação tem isso como uma sua função. Quer dizer, ele precisa fazer essa discussão, né? E ele precisa acompanhar esse processo colaborar com o Ministério da Educação na elaboração e na revisão de diretrizes curriculares nacionais, né? No caso da Câmara da Educação Básica, para, né, a educação básica. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Nossa, quem será que está gritando assim? Eu vejo a construção das diretrizes muito como a construção de qualquer lei, né? O que é a construção, né, de uma lei, de uma resolução? As diretrizes não são lei, mas elas são uma resolução do Conselho. E o processo é muito parecido. Nós podemos ver, principalmente, a questão da lei como um processo de construção, né, como resultado, né, de uma construção de luta, né, de conquistas, né, de avanços. Então, eu acho que a resolução aí das diretrizes, né, ela representa isso, né? Mas a ideia das diretrizes é que elas sejam abertas para que as instituições possam optar, independentemente, né? Eu posso ser piagetiano, eu posso trabalhar com o eixo das artes, eu posso ser vigotskiana, eu posso trabalhar numa proposta, né, Freinet, eu posso trabalhar numa proposta completamente diferente, assim, uma da outra, mas, né, essas diretrizes elas atravessam, né, esses olhares, né, dos referenciais teóricos. Princípios e fundamentos das diretrizes. Qual que é a ideia, né, de currículo que está colocada nas diretrizes? Então, ela não é uma ideia de currículo como área de conhecimento. As diretrizes pretendem construir algo muito diferente disso. Então, não é assim, a hora da matemática, a hora, né, da língua escrita, a hora, né, do banho. Artigo 4º. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Que tipo de sujeitos que nós queremos contribuir para a construção? Sujeitos fragmentados, né? Sujeitos que têm o seu ritmo completamente, né, definido, ou nós queremos sujeitos criativos, né, que se expressem. A ideia de currículo que está nas diretrizes é essa ideia que junta não só conhecimento, né, mas também, né, essa experiência do sujeito, né, dessa criança que é o centro, né, da nossa ação pedagógica. Pega a chave do carro. Vamos pôr o cinto? Vamos embora? Motorista, olha a pista. A gente possibilita para a criança uma experiência, né, com música, nós estamos possibilitando uma experiência para a criança inteira. A música tem ritmo, ela tem quantidade, né, ela tem letra, ela tem dramaticidade, ela tem poesia. Não pode
Organização das diretrizes. O currículo ele é um conjunto de práticas que nós vivemos junto com as crianças e que valoriza, né, o saber da criança, o cotidiano da criança. Então, são práticas muito próximas, né, a essa vivência, a experiência que a criança tem e de uma relação entre essa experiência e os conhecimentos que a gente tem, né, e as possibilidades que a gente tem de ajudar com que a criança, né, no processo de construção de conhecimento que ela tem, ela amplie esse seu conhecimento sobre o mundo. É importante que a gente frise um pouco isso, porque nós estamos falando, né, de troca, né, de fralda, e a troca de fralda, por exemplo, para um professor é muito diferente da troca de fralda para um pai e uma mãe, né? Então, são processos diferentes, né, de práticas que a criança vive do ponto de vista estético, né, do ponto de vista da relação dela com o mundo. Então, são essas práticas articuladas, né, com aquilo que a gente já construiu, né? Lá nas diretrizes está muito claro. Então, articular essas vivências das crianças, e aí a criança não é a criança sozinha, é a criança no seu coletivo, né, com o seu grupo de pares, mas é também a criança da sua comunidade, né, da sua cultura. Então, quando nós estamos falando de sono, de alimentação, não são práticas simplesmente, né, para cuidar naquela ideia da criança. Nós estamos falando de um conjunto também, né, de saberes e de experiências que estão envolvidas nisso. Artigo 9º. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que 1. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. E o dedão do pé, pessoal. 2. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Era uma vez, os porquinhos foi na floresta. 3. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. Foi na floresta. 4. Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. 5. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. 6. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. 7. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. 8. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. 9. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. 10. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Ele está com dor de barriga. 11. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Isso aconteceu. Você reparou? No
O que, pajé? 12. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Então, no artigo 9º, ele está lá colocado que as ações junto às crianças têm que ter como eixo as brincadeiras e as interações. Então, o reconhecimento de que a criança, bem pequenininha, e por mais diferentes autores que a gente possa querer usar, né, é essa ideia de que ela conhece o mundo pela brincadeira. Quer dizer, a principal atividade dela é o brincar. Estão sendo listadas várias experiências, mas não é para traduzir aquilo naquela ideia antiga de currículo que a gente tinha, de colocar na grade ao longo do dia, né? Então, a experiência de cuidar de si, experiência de, né, com linguagem, linguagem escrita, experiência... Não, né? O desafio é como é que, a partir da nossa escolha, da nossa identidade, a gente monta, né, a nossa organização de tempo, organização de atividades, organização de espaço, integrando todos, né, ou áreas e zonas, né, de experiências. Que experiências são essas? Experiências de relação, né, consigo mesma, né, e a gente está falando isso também para criança muito pequenininha. A criança muito pequena, ela está aprendendo a construir uma identidade de si, né? Ela está construindo, ela está nesse processo de construção de uma identidade de si. Então, experiências que ela tem, então, essa possibilidade, experiências com relação com números, com quantidades, experiências com diferentes tipos e possibilidades, né, de expressão, né, e de uso de linguagens, e mais as experiências com essa possibilidade dela ir se tornando cada vez mais, né, autônoma e criativa no uso dessas diferentes linguagens, do cuidado de si, né? As diretrizes anteriores. Acho que é muito legal a gente reconhecer, assim, uma contribuição fundamental histórica das diretrizes, né, anteriores. Foi, inclusive, por esse reconhecimento que tem lá o artigo 6º, né, das novas diretrizes curriculares nacionais, dessa revisão, que ele mantém, né, os princípios éticos, estéticos e políticos colocados nas diretrizes anteriores. Se a gente conseguisse os princípios, né, estéticos da criação, né, da autonomia, quer dizer, da sensibilidade, isso tudo se traduz depois lá na frente com algumas coisas que foram colocadas nas diretrizes atuais. Então, se eu entro, né, da participação, então, se eu entro numa instituição que não tem um objeto de criança, não tem uma produção de criança, né, ou se eu tenho uma organização de tempo, onde eu defino tudo para a criança, quer dizer, tem uma questão da criação, que como é que ela aparece? Então, eu acho que essa é a principal, né, diferença, com um ganho, que é o ganho de uma discussão na área sobre currículo, né, que não havia. Então, nós temos essa primeira definição, né, do ponto de vista legal de currículo para a educação infantil, com o ganho de apontar para eixos da ação pedagógica, que também não existia. Agora, de qualquer forma, as diretrizes anteriores estavam num outro momento, no momento de discussão e de um patamar, por exemplo, de formação de professores, muito diferente do que nós temos hoje, né? Toda a discussão, por exemplo, de gestão já também, né, um pouco diferenciada, em função de mudanças, inclusive, do financiamento. Então, não foi porque as diretrizes ficaram, né, antigas, né, mas é que, na verdade, novos desafios apareceram. E eu brinco, a gente quer que daqui 10 anos, né, a gente possa todo mundo olhar para as diretrizes e falar, nossa, mas coisa superada, né? Tem que mudar e vamos tentar construir, né, coisas mais legais e mais interessantes para as crianças, né?